Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão do impacto ambiental das Forças Armadas, mais especificamente dentro da Mata Atlântica, a área de proteção ambiental. Para isso, nós convidamos a Cíntia Vieira de Lima, que é presidente do Conselho Gestor da APA, Área de Proteção Ambiental Aldeia Beberibe, e faz parte do CPRH, que é a Agência Ambiental do estado de Pernambuco. Bem-vinda, Cíntia. Eu gostaria de iniciar perguntando a você sobre o que é uma APA, né? Esse é um ponto que nem todos sabem, o que é a importância de uma APA, e essa APA específica da chamada Aldeia Beberibe, né? Essa grande APA ligada aí que é a área de Mata Atlântica. Olá, então, estamos aqui, né, para discutir esse assunto que é tão importante. A gente está nessa iminência, né, da instalação de um empreendimento que pode, de fato, ocasionar grandes impactos a essa região. E a APA, Aldeia Beberibe, né, a Área de Proteção Ambiental, como o senhor já adiantou, é uma unidade de conservação da natureza, é um território protegido legalmente, né. Então, o governo do estado de Pernambuco criou em 2010 esse território, reconhecendo a importância dele, né, para a conservação da biodiversidade, para a conservação dos recursos hídricos também, que estão muito associados, né, a essa questão de remanescentes florestais. Então, e também a qualidade de vida, né, da população que vive aqui no entorno, sobretudo aqui na região metropolitana do Recife. Então, a APA é esse território, né, uma unidade de conservação de uso sustentável. A gente tem várias categorias de unidades de conservação, mas em específico a APA, ela é uma unidade de uso sustentável, onde é possível você compatibilizar usos indiretos, né, e usos diretos também. Nesse território da APA Aldeia Beberibe, o objetivo é usar de forma sustentável os recursos naturais. Então, é possível o uso residencial, é possível o uso comercial e até industrial, até, obviamente, do zoneamento da unidade de conservação. Tem territórios que são específicos para esse tipo de atividade, mas sempre observada a sustentabilidade daquela atividade. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa observar, dentro do contexto da unidade de conservação, dentro do zoneamento e do plano de manejo da unidade, que é um documento que guia justamente todas essas possibilidades de uso e ocupação do solo ou não, simplesmente restrição e preservação do território. Então, a partir disso, a gente faz a gestão desse território. Certo. Então, vê a importância da APA, não é só as pessoas pensam assim, manter as árvores de pé, ou a mata, né? Tem essa questão, questões cruciais, né? Como o microclima, né? Também, microclima, Sim. a parte hídrica, né? Como é que a gente pode pensar esse aspecto que as pessoas tomarem consciência, né? Talvez, não sei, educação ambiental e dessa dimensão toda, né? De como isso, hídrica, de clima, de todo do que representa, né, uma floresta em termos de até de produção, porque você falou que ela tem dimensão de sustentabilidade, uso sustentável, né? Também as pessoas às vezes não sabem disso, que não, a conservação é em tocar, né? Como é que você vê Isso. isso assim? A gente tem, como eu falei, duas categorias de áreas protegidas, né? Tem aquelas de uso sustentável, como é o caso da APA, e tem aquelas de proteção integral, que o próprio nome já diz, né? Que de fato é preservação, acima de qualquer coisa, não pode fazer uso daquela área. E aí tem que ter uma compatibilidade dessas duas coisas, porque o ser humano por si só precisa também dos recursos que são providos por esses ecossistemas, né? Por esses biomas. E aí, no caso da APA de Beberibe, essa contribuição é muito especial em relação a essa questão do abastecimento de água, né, da provisão de água, esse serviço ecossistêmico, como a gente chama, né, que é o que a natureza oferece para nós. Então, é muito além do que simplesmente conservar ou preservar uma área pelo fato apenas da preservação. É porque a gente, enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto inclusive, a gente precisa de água, né, de ar e de tantos outros serviços, né, de polinização, né, na agricultura em especial, desses serviços que são providos pela natureza. E se a gente quebrar esse equilíbrio ecológico, né, minimamente deve ser conservado, a gente vai acabar sofrendo, enquanto humanidade, dessas questões. Então, não é simplesmente conservar, vou abraçar a árvore porque ela é legal, porque é bonitinha, ou porque está na moda, porque eu tenho escutado esse argumento agora.
É porque a gente precisa, de fato, disso, né? A gente precisa garantir esse equilíbrio ambiental, esses recursos naturais para a presente geração, né? A nossa geração, mas também para as futuras, né? Um dever nosso enquanto coletividade, enquanto sociedade. Certo. Antes de entrar nessa questão que eu acho bastante trágica, né, de tomar 150 hectares para fazer algo, né, em termos do Exército, já vamos falar um pouco que em outros desafios a área de proteção ambiental aldeia Beberibe já enfrenta, né, que a gente sabe, né, que não são poucos, né, então é uma área muito delicada, não é isso? Exato. A aldeia Beberibe, ela engloba 8 municípios, né, 7 da região metropolitana do Recife e um da Zona da Mata, que é Paudalho. Então, a gente está aí no contexto, né, de pressão urbana de Recife, Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, Araçoiaba, Camaragibe, São Lourenço da Mata e, como eu falei, Paudalho é um pouco menos essa pressão trópica, embora ainda exista, porque tem, justamente nesse território de Paudalho, a gente tem vários condomínios se instalando ali na região de aldeia. Então, esse contexto de proteção da aldeia Beberibe, né, são partes desses municípios que pegam toda aquela região de aldeia ali, é uma área que é bem limítrofe de vários municípios, inclusive, de divisas e bacias hidrográficas e tal, então, por isso que são tantos municípios. Então, acaba tendo muito essa característica de necessitar de uma gestão articulada, né? A gente precisa dessa visão de território mais ampla do que apenas do próprio município. Então, por isso que foi instituída a unidade de conservação desse território. E aí, de que forma a gente faz a gestão desse território? A legislação que trata de unidades de conservação, ela estabeleceu a necessidade de instituição de órgãos colegiados, que são os conselhos gestores da unidade de conservação. Então, nesse conselho gestor é um órgão paritário, né? Então tem a mesma quantidade de representantes da sociedade civil e governamental. No caso da aldeia Beberibe, a gente tem 28 representações no total, e nesse fórum a gente discute todas as questões que são de interesse da unidade de conservação, né? De modo que a gente consiga atingir os objetivos da unidade de conservação e garantir que esses recursos naturais sejam, de fato, preservados para que permaneçam, né? Para, como eu falei, para as futuras gerações, sobretudo. Certo. Como eu falei, tem representação da sociedade civil, por meio da academia, de instituições ambientalistas, né? E educação também, e dos órgãos governamentais, tanto do CPRH quanto da Agência Contemporânea, por exemplo, que é uma agência de planejamento, no caso da aldeia Beberibe, do Exército, né, porque tem esse território que é bem excepcional, né, em termos de conservação, então a gente tem uma composição bem robusta. É um modelo muito interessante, né? Um modelo muito democrático, a ideia muito bem pensada, né? Eu conheci um pouco, também trabalhei muitos anos na área ambiental, e poder fazer essa gestão integrada, essa gestão que não é simples, não é fácil, que exige a participação das pessoas, a fiscalização, né? Para de fato ser algo sustentável. O grande desafio, né? Vocês devem saber, trabalhando diretamente com isso, é essa proteção mesmo, né? Como é difícil a gente vê um país, a gente também tem um governo que, né, fica de costas, não só de costas, mas que destrói a natureza, né? Isso é muito grave, essa situação. Como é que a gente vai enfrentar isso? E entrando propriamente nessa ideia dessa montagem dessa escola, né? Que é a escola de sargento, escola militar, né? Que quer tomar 150 hectares, gente, não é 15, é 150 hectares, né? Quantos campos de futebol tem aí para montar uma escola desse tipo, né? E depois a gente pode conversar o que benefício ou que malefício isso traz para o país, não só para a natureza, né? Como é que é, que ideia é essa, né? Que caiu assim de paraquedas, já queriam fazer na surdina, e aí a sociedade toda está gritando, a mídia nacional, a mídia local, né, para tentar justamente barrar qualquer loucura, destruição aí. Como é o que está acontecendo? Isso foi um projeto que nos pegou bem de surpresa, né? Como eu falei, nós do Conselho Gestor da APA, nós temos sempre, né, conversado sobre os projetos, sobre as ameaças, projetos de conservação para o território dessa unidade. E aí, quando a gente começou a ouvir falar
dessa história, né, da escola de sargento, e da dimensão que isso poderia tomar, a gente ficou, de fato, muito assustado, muito impactado, sobretudo porque foi uma coisa que, em momento algum, pelo menos no início dessas discussões, chegou para a sociedade civil, chegou ao conhecimento formal, digamos assim, até da CPRH mesmo, né, mas do Conselho Gestor, e a gente ficou, gente, o que é que a gente pode fazer para entender o que está acontecendo? E isso foi em meados de abril do ano passado, quando começou essa discussão de onde seria instalada a nova escola de sargentos, né? Abreu e Lima, que é onde fica o campo de instrução, Marechal Milton Cavalcante, que a gente chama de Siminique, era uma dessas possibilidades, e a gente ficou já em alerta, né? Buscando informações, mas tudo só sendo tratado do ponto de vista político, e aí a política acaba sendo levada muito para a mídia e tal, e foi dessa forma que a gente começou a ter entendimento. Quando começou-se a sair essa história de que não, ficou entre as três, Abreu e Lima ficou entre as três cidades possíveis, e a gente começou a ficar cada vez mais em alerta. E aí fizemos uma solicitação à Assembleia Legislativa de Pernambuco, né, a Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para realizar uma audiência pública, para que, de fato, a gente pudesse ter um momento para conhecer esse projeto, para conhecer, né, qual o objetivo dele e qual a pertinência, inclusive. E aí foi que, em dezembro, início de dezembro, tivemos essa audiência pública na Alep, onde foi apresentada essas questões. Mas, assim, se não fosse isso, a gente provavelmente estaria até hoje só sabendo das situações pela mídia, né? Pelo noticiário. Então, é de fato bem importante que o Conselho de Gestor esteja atento, esteja acompanhando, né, os desdobramentos de tudo que está acontecendo no território da unidade de conservação, para que a gente possa agir a tempo, né? Porque, de fato, uma supressão de 150 hectares é absurda, assim, é um impacto que é difícil até de comentar, porque se a gente pensa na situação de fragilidade que a gente tem da Mata Atlântica em Pernambuco, né, onde 95% dos remanescentes estão altamente fragmentados, né, em áreas menores do que 150 hectares. Então, isso significa dizer que nem 5% dos nossos remanescentes têm 150 hectares. E aí a gente pensar na possibilidade de simplesmente suprimir 150 hectares para instalar uma escola de sargentos, né, ou que seja um empreendimento que fosse, que exista alternativa locacional, realmente é difícil de compreender, sabe? Então, a gente tem trabalhado bastante junto com a sociedade civil para tentar sensibilizar, né, tanto o governo do estado de Pernambuco quanto o próprio Exército Brasileiro sobre essa importância, né, desse remanescente, do contexto em que ele está inserido também, né, dentro da unidade de conservação, inclusive dentro do corredor ecológico que a gente tem legalmente instituído para essa unidade de conservação, e sociais, que é um território que é muito restrita à ocupação, né, não seria possível fazer desmatamento, ocupação, ou até construção de prédios, né, como está previsto no projeto. Então, a gente tem tentado sensibilizar esses atores públicos no sentido de encontrar uma solução, porque a gente também entende que é um empreendimento que pode até ser interessante para o Estado, né, do ponto de vista socioeconômico e logístico do Exército, que é o que eles justificam. Né? Mas, assim, entendemos que a gente poderia, sim, agregar esses benefícios, digamos, sem necessariamente estar fazendo essa degradação do meio ambiente, porque ainda que essa supressão seja supervisionada, que seja acompanhada por profissionais habilitados e seja feita uma compensação, nada é igual ao que a natureza construiu naturalmente. Então, aquele remanescente lá do Seminique é uma área que se regenerou ao longo de 70 anos. É uma regeneração natural da Mata Atlântica. Então, o mais próximo que a gente vai ter de recomposição de vegetação nativa é o que a gente tem ali. E a gente pensar em suprimir essa vegetação e perder toda a biodiversidade e os serviços que são prestados por aquela floresta, realmente seria muito ruim. Certo, uma situação gravíssima, né? Mas vamos fazer um intervalo, pequeno intervalo, a gente já volta a conversar sobre impacto ambiental das Forças Armadas, nesse caso, principalmente dessa área de proteção ambiental que a gente está em foco, com a Cíntia Vieira, de Lima,
da Agência Ambiental de Pernambuco. Voltamos já já. Estamos de volta conversando sobre o impacto ambiental de Forças Armadas, mais específico do Exército, também na área de proteção ambiental. E estamos conversando com Cíntia Vieira de Lima, que é presidente do Conselho Gestor da área de proteção de Aldeia Beberibe, faz parte do CPRH, Agência Ambiental de Pernambuco. Ela falava sobre a delicadeza desse espaço, né, a importância crucial do espaço, talvez dos mais importantes de contiguidade também, de corredores ecológicos, e o que é o empreendimento, esse empreendimento, né, que veio querer se instalar nessa região com 150 hectares, gente, 150 hectares. Né? Fale, Cíntia. Só para ajudar a dar uma dimensão assim desse território, né? A gente pensar que o bairro das Graças tem cerca de 150 hectares, né? Você imagina, né? Uma área do tamanho do bairro das Graças sendo desmatada para instalar, assim, de repente, né? Para instalar um empreendimento é bem desolador, inclusive. A gente pensar, inclusive, que esse remanescente, como eu vou falando, né? É um dos principais remanescentes florestais de Mata Atlântica do Nordeste, em especial de uma área que a gente chama de Centro de Endemismo Pernambuco, que é a área ao norte do Rio São Francisco, né? Uma região biogeográfica, né? Uma área que foi isolada ao longo do tempo e, por conta disso, desenvolveu várias espécies que só se encontram nesse local. Então, a gente tem várias espécies, sobretudo de pássaros, que são endêmicas, né? Só ocorrem nessa Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, que a gente chama de Centro de Endemismo Pernambuco, e sobretudo nessa área do Siminique, porque ele é o maior remanescente ao norte do Rio São Francisco. Então, considerando essa dimensão, né, a gente tem essas espécies endêmicas desse território, a gente também tem várias espécies ameaçadas de extinção. Pelo nosso último levantamento, tem 47 espécies ameaçadas de extinção, tanto de flora quanto de fauna, então tem várias aves, aves, répteis, anfíbios, que é um grupo que é muito sensível, né, por conta das restrições ambientais. Os anfíbios, eles precisam de condições microclimáticas muito específicas para ocorrerem, e algumas espécies, sobretudo, né, essas que são mais raras e endêmicas, elas têm que ter um microclima muito específico. E aí, à medida do que essa urbanização vai avançando para cima dos remanescentes florestais, né, vai mudando essas questões de temperatura, umidade, e essas espécies simplesmente desaparecem. E muitas sem sequer a gente tenha conhecimento delas. Então, a universidade tem trabalhado muito, né, no levantamento dessas espécies, mas é isso, a gente precisa resguardar, conservar, para que a gente não perca essas espécies antes de envelhecerem na sociedade. Certo, Cíntia. O que a gente, as pessoas que estão assistindo, né, a sociedade organizada pode fazer para evitar essa dimensão que, né, evidentemente vai gerar crimes ambientais, um desastre enorme para as espécies, para a área hídrica, para o meio ambiente, né? Sem contar que para que serve isso, né? Depois a gente pode falar sobre isso também. Como é que você vê essa forma de organização, né? O que se pode fazer para barrar esse projeto destrutivo? Sim, eu acho que, enquanto sociedade, todo cidadão ele tem esse poder, né? Também poder e dever, eu diria até, de lutar pelo equilíbrio ambiental, né? É um bem da coletividade. Então, todo mundo tem o direito de ter o meio ambiente equilibrado, mas também o dever de fazer por onde isso aconteça. Então, eu acho que é procurar, né, os órgãos ambientais, procurar sociedades civis que trabalhem com esse viés ambiental, participar das reuniões do Conselho Gestor da Aldeia Beberibe. As reuniões são abertas a todos que tenham interesse em participar, em contribuir com a gestão do território, das reuniões dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, das reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? A gente tem um Conselho Estadual que é bem, se reúne periodicamente também.
conduzido pela Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, inclusive, a gente deve estar agora em maio realizando uma reunião extraordinária desse Conselho Estadual do Meio Ambiente, justamente para tratar sobre a exploração de desertos, sobre esses impactos que podem ser ocasionados se de fato esse empreendimento for instalado na mata do Siminique. E acho que a principal forma é isso, é se mobilizar, se posicionar, mostrar para o governo que essa não é uma possibilidade viável ambientalmente, né? Como eu falei, existem várias formas, né? Conversar sobre o assunto, né? Também, e estimular, né? Acho que até no nosso dia a dia também, atividades mais sustentáveis, né? E tudo isso acaba contribuindo para que a gente consiga chegar num ambiente mais equilibrado ecologicamente, e especificamente em relação a esse empreendimento, eu acho que estamos no momento de mobilização. Então, é procurar realmente esses conselhos, procurar as sociedades ambientalistas e fazer o engajamento, publicar, né, e buscar cada vez mais pessoas também para estarem atuando nessa causa. Certo, eu vou só trazer uns dados aqui, que foi uma reportagem que a gente acompanhou do Correio Brasiliense, né, que fala do peso das Forças Armadas no orçamento federal. Quem quiser procurar na internet, Correio Brasiliense, o peso das Forças Armadas no orçamento federal, mostrando que o gasto público em 2020 foi de 115 bilhões de reais, ou seja, num ano, em 2020, 115 bilhões de reais que as pessoas, nossos impostos, o dinheiro suado do povo, para manter, né, o exército. Isso representa aí 1,5% do orçamento, né, enquanto que é o que Israel gasta, é o que mais do que a Alemanha, mais do que Israel, né, e também as Forças Armadas queriam passar para 2%, ou seja, um gasto enorme, né? O Japão gasta 1%, né? Então, o Brasil é o 13º país que mais gasta com Forças Armadas. E a pergunta tem que ser feita, né? Para quê? A gente sabe que várias dezenas de países diminuíram também os custos com Forças Armadas, alguns até acabaram, né? Como Costa Rica, como Andorra, né? Como República Dominicana, Liechtenstein, acabaram mesmo, proibiram, né, Forças Armadas, porque isso, para que serve propriamente, né? Esse é um tema de que nós vamos fazer em um outro programa, para as pessoas saibam, né, o gasto enorme que teve, a única classe que teve aumentos, né, a reforma da Previdência, eles escaparam do grosso das reformas da Previdência, existem os pagamentos de pensões de familiares e outros benesses, então, o que representa isso para o Brasil, sem contar que nos últimos tempos nunca teve tanto presença de militares dentro do governo, né? E a maioria deles sem experiência nas áreas, né? Foram mais de 10 mil militares dentro do governo federal. Então, houve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, né? Na época da pandemia, no Senado Federal, presidida pelo senador Omar Aziz, né, e que ele trouxe essa questão nas falas dele, né, a declaração sobre o lado podre dos militares, que tem a ver com isso, não com as pessoas, obviamente, mas com o que isso representa, né, a dimensão de forças armadas no Brasil e em qualquer outro país. Mas aí houveram também vários escândalos que vieram à mídia, do leite condensado, churrasco, cerveja, de gastos, né, enormes, né, hoje quase 1,3 milhões de militares na reserva, mais 360 mil na ativa, então é um gasto, de fato, exorbitante. Para quê, né? Para quê? Assim, para nada, né? Ou quase nada, na verdade. Então, não sei também o que você acha disso, olhando esse aspecto. Mas eu também tinha uma outra questão nesse último minuto, a gente tem 2 minutos aqui, 1,5 minutos, se você quiser comentar essa ou a outra, é que o governo federal quer tomar Fernando de Noronha, né? Então, se quiser dar uma palavra sobre isso, deixa a questão do militar para outra hora. É complicado, né? Quando a gente vê uma coisa que já só é estabelecida, né? Que já está tendo uma gestão, ainda que bem dificultosa, digamos assim, porque de fato são muitos atores que atuam em Fernando de Noronha, né? Mas realmente parece que falta uma objetividade, né? Assim, tem tanto foco para se dar no governo e aí fica procurando questões que já estão bem resolvidas para estar relevantando, né? Parece às vezes que é um pouco de cortina de fumaça para, né, apagar outras coisas ou pelo menos desviar a atenção.
É o que me parece, né? Mas aí quando a gente vê conjuntamente essa história também na Escola de Sargentos, aqui, e né, no local que seria mais apropriado possível, é bem difícil de entender. E uma coisa que eu queria também deixar clara é essa questão do impacto para o abastecimento de água, né? Ali pega justamente as nascentes do sistema Botafogo, né? Da barragem de Botafogo, que abastece o litoral norte do Recife, né, da região metropolitana do Recife. Então, hoje, se você imagina que tem tanta gente que já sofre com racionamento, a situação tende a piorar se isso se instalar. Ok. Muito obrigado, chegamos ao final, né? Agradecemos muito a presença da Cíntia Vieira de Lima, do CPRH, Agência Ambiental, presidente do Conselho Gestor da APA Aldeia Beberibe, conversando sobre esse impacto ambiental das Forças Armadas, né, aí nessa área, né? Obrigado a todos e até a próxima.